A Igreja Invisível. Vamos considerar alguns versículos bíblicos nesta breve exposição, em especial os versículos contidos no livro de Mateus, em seu capítulo 18, de número 20. Porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. A seguinte ordem, registrada em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Devemos observar que ele não disse vinde, mas ide. Quando Jesus entregou seu Espírito ao Pai, ao constatar cumprida a missão que ele lhe confiou desde os tempos da eternidade, rasgou-se o véu do templo de alto a baixo, sinalizando que foi o ato de Deus. Esse véu separava o lugar santo do santíssimo, onde o sumo sacerdote, conforme tradição bíblica, registrada em Levíticos capítulo 16, e também de acordo com o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Jesus recebeu do Pai o poder de dar a sua vida, como ovelha muda ante seus tosqueadores, conforme Isaías, capítulo 36, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Todavia, os integrantes do Sinédrio, sobre os quais falam Mateus e Lucas, o médico, o único gentio a escrever o livro do Novo Testamento, no primeiro capítulo 26, versículo 59 do seu livro Atos dos Apóstolos. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. A igreja invisível aos olhos é o conjunto de todos aqueles que se reúnem para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo cada dia como se fosse o último de sua breve passagem por este mundo, no qual somos estrangeiros. Nossa adoração a Ele se expressa em todos os nossos pensamentos, palavras, ações, em todo o nosso viver, agradecendo logo ao abrir os olhos pela manhã ao nosso Deus pelo presente de um novo dia, inestimável oportunidade de buscarmos nossa reconciliação com Ele, de adorá-lo, de pedir perdão por nossos pecados, pois, enquanto na carne enfrentaremos uma ferrenha luta da carne contra o Espírito e deste contra a carne, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A respeito disso, escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 7, versículos 19 e 24. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 24. Miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? E Lucas, em Atos capítulo 5, versículo 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem, referindo-se aos apóstolos de Jesus. Esses homens não poderiam, como ninguém, matar Jesus, aqueles que incitaram o povo a crucificá-lo, que é a própria vida e que recebeu do Pai o poder de dar a sua vida e retomá-la. Todavia, assumiram a responsabilidade compartilhada por todos que os apoiaram e contribuíram para o seu propósito, como Pilatos, Herodes e tantos outros, pela morte do nosso Salvador. Lançaram uma maldição sobre si próprios, registrada em Mateus, no capítulo 27, versículo 25 do seu livro. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. No momento em que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo por Deus, ao consumar Jesus Cristo sua obra redentora, assumindo o nosso lugar no madeiro, passamos a ter acesso imediato ao Pai, mediante o único mediador, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, necessário é que, reunindo-se os cristãos para reverenciar a Deus, para congregando partilhar o pão, haja uma edificação mútua entre eles, onde os mais experientes compartilham seu conhecimento e experiência com os mais novos, apenas capazes de ingerir alimento não sólido. E assim registrou o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Quando João batizava os que o procuravam no Rio do Jordão, ao ver Jesus se aproximar, disse, conforme João capítulo 1, versículos 29, conforme João capítulo 1, versículos 29 e 36. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 36, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E em João 3,30, o apóstolo registrou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que vemos hoje? Há no Brasil 162 mil organizações religiosas com CNPJs diferentes, de igrejas evangélicas, variando o número entre 109.560 e 162.400, conforme a metodologia e abrangência do levantamento da Receita Federal, e surgem a cada dia entre 17 a 25 novas instituições, sem contar o número das instituições relacionadas a outras opções religiosas. Isto nos dá uma ideia da apostasia
considerando que cada instituição tem a sua ótica particular em relação às Escrituras Sagradas. O conceito teológico de igreja invisível não é um termo explícito da Bíblia, mas uma doutrina teológica amplamente desenvolvida na tradição reformada e por Santo Agostinho, que descreve a totalidade dos eleitos e remidos de todos os tempos, conhecidos apenas por Deus. Mateus, no capítulo 27 do seu livro, versículo 51, Marcos 15, versículo 38, e Lucas 23, versículo 45, relatam que o véu do templo se rasgou de alto a baixo no momento da morte de Jesus Cristo. A interpretação teológica sobre o significado desse evento envolve a passagem da antiga para a nova aliança, uma ênfase no sacerdócio universal de todos os cristãos. O que não nos salva? Boas obras, caridade, esforço pessoal, religião, cumprir mandamentos, liturgias, o que nos torna, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quando Deus rasgou o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo do templo, significa que Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, removeu a barreira entre Deus e a humanidade, tornando desnecessário o sacrifício de animais, cuja finalidade era apontar para o único e plenamente suficiente sacrifício vicário de Jesus Cristo no madeiro, assumindo o nosso lugar, e a mediação de sacerdotes humanos perde seu significado. A carne de Jesus, representada pelo véu, é um novo caminho, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quanto à orientação e discipulado, deve ser exercida por irmãos mais experientes, os quais compartilham com os irmãos mais novos na congregação sua experiência e conhecimento, ou seja, irmãos mais experientes aos quais cabe a missão de orientar os principiantes, os quais ainda não podem digerir alimento sólido, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 2. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ainda em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12, está escrito: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Entendemos aqui a necessidade de uma instituição visível, física, liderada por ministros que não são mais intermediários,
mas discipuladores e organizadores das congregações realmente cristãs. Sob o ponto de vista bíblico, não há nenhuma restrição explícita no Novo Testamento de que apenas líderes ordenados podem ministrar o batismo. O sacerdócio universal dos cristãos, defendido pela maioria dos protestantes, crê que todo cristão é um ministro habilitado a pregar e batizar. Um exemplo disso é o caso de Filipe, um diácono que não era um dos 12 apóstolos, batizou o etíope eunuco conforme Atos capítulo 8, versículo 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos da água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Todavia, existe a necessidade da igreja visível, da igreja estruturada, conforme lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, lemos: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Em Mateus 27, capítulo 51, a interpretação de que o véu rasgado simboliza o fim da necessidade de sacerdotes humanos constitui um equívoco quando interpretamos essa passagem com o início do acesso direto a Deus, que permite que os irmãos mais maduros orientem os mais inexperientes, tomando como base Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e da estrutura descrita no Novo Testamento, como 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Desaparece, portanto, a figura do intermediário, o qual somente é Jesus, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Congregar à luz do conceito de que cada cristão é um sacerdote transforma o ato de reunir-se em uma simples ida à igreja um arremedo do que realmente é a igreja. Nós, os crentes não nominais, somos a igreja e, portanto, não podemos ir à igreja. Isto significa que o culto não é apenas realizado por um clero, padres ou pastores, mas por todos os presentes, cada um oferecendo os seus dons e adoração a Deus. Deste modo, congregar é reunir esses sacerdotes para coletivamente cultuar na presença divina, interceder uns pelos outros e pelo mundo.
Em lugar de sacrifícios de animais, os sacerdotes da dispensação atual se reúnem para oferecer sacrifícios espirituais como louvor, gratidão, oração, generosidade e a própria vida ao serviço de Deus. Congregar não é sobre ser servido, mas sobre servir. Como sacerdotes, o objetivo é estimular uns aos outros o amor e as boas obras, exortando e ensinando. O ajuntamento permite que o sacerdócio real exerça sua missão de proclamar as virtudes de Deus, fortalecendo a fé coletiva em um ambiente de amor e comunhão. A responsabilidade pela adoração e evangelismo e cuidado espiritual é de todos, não apenas dos líderes ordenados. Congregar é o compromisso de se envolver com a família espiritual, não apenas frequentar um local. Em resumo, a partir do conceito sacerdotal, congregar é o momento em que a linhagem escolhida se une para agir como sacerdotes de Cristo, intercedendo, louvando e servindo a Deus e ao próximo. Em meio a tantas posturas diversas, onde grandes somas de recursos são aplicadas na construção de suntuosos templos, onde Deus não habita, onde muitos ministros fazem de seus púlpitos motivos de aplausos pessoais, palcos que em nada se distinguem dos palcos dos eventos mundanos, com os seus canhões de luzes coloridas, onde a exposição da palavra mais se assemelha ao palco de cômicos que arrancam risadas dos seus ouvintes, onde muitos milagres são forjados, onde em lugar do pregador diminuir para que Jesus ocupe seu lugar de destaque, os pregadores começam a citar seus títulos acadêmicos como troféus, suas viagens missionárias como evidência de sua popularidade, onde dentro dos limites dos anexos do templo são exibidas feiras de livros e produtos diversos com o objetivo de angariar fundos, onde ministros usam recursos de marketing para vender seus cursos, pois parece que os controversos dízimos e as ofertas podem ter muito maior valor diante de Deus, mesmo quando seu valor pecuniário é bem pequeno, e que podem ultrapassar em muito o valor do dízimo, não são suficientes. Quando os astronômicos proventos de um não pequeno número de sacerdotes atingem estratosféricos valores, nos deixam perplexos a perguntar: onde está a verdade? Em que isto se parece com o comportamento dos discípulos de Jesus, quando atualmente vemos paredes repletas de grandes fotos de pregadores, como se astros de cinema fossem? Com o mais profundo respeito aos humildes pregadores fiéis à palavra de Deus, que não chamam a atenção do público para si, mas apontam para aquele a quem é devida toda a honra e toda a glória, deixo este texto para reflexão. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.